então por que a gente teria energia finita, gênio? Porque ó, aqui ele vai converter energia das baterias em energia alternada, que é igual das nossas tomadas, né? Então eu tenho aqui duas baterias ligadas em série, elas alimentam o inversor, aí o inversor vai lá, eu alimento as fontes aqui, ó, que essas duas fontes carregam as baterias alimentam o inversor. Então a gente tem aqui energia infinita, né? Fala aí, gênio, Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Como você viu aí no começo do vídeo, eu quero mostrar para você a ideia de que a galera diz que é energia infinita. Mas por que isso acontece, tá? Quem me acompanha lá no Instagram, inclusive, ó, vou deixar o link aí para você já me acompanhar, renanlopes.audio, viu que eu recebi do pessoal da usina um inversor, né? Eu comprei para usar na minha casa pelo seguinte, deixa eu contar uma historinha para ti aqui agora no começo do vídeo, tá? Eu instalei, há uns 8 meses atrás, energia solar na minha casa. Mas o que acontece, cara? Na minha casa eu tenho um sistema que é chamado de on-grid, tá? O que é a ideia do sistema on-grid? É uma energia solar que ela é conectada na rede da concessionária. Por quê? Porque assim, as placas solares recebem radiação do sol, transforma isso em corrente contínua, né, que é igual que você tem nas baterias, passa por dentro do inversor, que transforma isso em corrente alternada e manda para a rede da concessionária. E lá eu tenho um relógio que é bilateral. Por quê? Porque durante um dia, que nem agora que o sol está pegando, o meu inversor está gerando energia, o que a minha casa precisa consumir, ela puxa, né? Por exemplo, lá na minha casa agora não tem ninguém, vai ter uma geladeira ligada, algumas outras coisinhas ligadas ali que está consumindo energia. Mas vai sobrar muita energia, porque eu botei um projeto até grande. E aí ele está agora empurrando na rede da concessionária, certo? Ou seja, meu relógio está rodando ao contrário, porque ele é bilateral. À noite, quando eu chegar em casa, eu não tenho mais o sol, então eu não tenho mais a minha geração de energia, aí eu vou lá e puxo da concessionária. Então, ou seja, eu estou usando a concessionária como o meu banco de bateria. Durante o dia eu estou jogando energia na rede e à noite eu estou puxando. Só que esse sistema on-grid, apesar de ser um pouco mais barato, por eu não precisar ter um banco de bateria para armazenar energia, ele é um sistema que ele tem então esses dois pequenos problemas. O primeiro dele, eu pago uma taxa para puxar. Então para empurrar eu não pago nada, mas para puxar energia, no meu caso eu estou pagando 19 centavos por quilowatt. Então vamos supor, empurrei 1 kW para a rede. Aí eu empurrei de graça. Eu puxei 1 kW e eu pago 16 centavos a cada quilowatt. É bem mais barato do que uns 1,40 quase que eu estava pagando pelo quilowatt, mas eu ainda pago um pouquinho por isso aí, tá? O segundo problema que eu tenho é, se faltar energia na rua, o meu inversor ele desliga automaticamente para não correr o risco dele ficar mandando a energia ainda para a rede. Porque, claro, né? Faltou energia, eu vou estar mandando energia para a rede de uma certa forma, e se essa queda de energia foi por causa de uma manutenção, eu não estou energizando a rede, que vai correr o risco do cara tomar um choque. Então, ou seja, se faltar energia na rua, eu também fico sem energia. E aí, claro, os meus vizinhos começaram a brincar comigo, né? Tá, e aí, cara, faltou energia, cadê tua energia solar? Não tem? Então, primeira coisa, eu decidi montar na minha casa o que seria um sistema híbrido, tá? O que é a ideia do sistema híbrido? Como eu te falei, eu tenho um sistema on-grid. Eu injeto energia, eu injeto durante o dia na rede e consumo à noite, o que minha casa consome instantaneamente e não passa pela rede. Aí à noite eu puxo. O sistema off-grid, ele não é conectado na rede. Então qual é o sistema off-grid? Eu boto placa, ela carrega as baterias durante o dia, à noite eu consumo da bateria. Certo? E o sistema híbrido, ele é conectado na rede, mas ele também tem bateria. E tu pode usar de duas maneiras. A primeira maneira é, durante o dia tu vai armazenando energia na bateria, à noite tu consome, quando as baterias descarregar tu puxa da rede. Ou tu monta um banco de bateria muito grande, ao ponto de não precisar da rede. Aí tu economiza muito mais, mas vai gastar muito mais com bateria. Ou no caso como eu quero montar como se ele fosse funcionar como no break. Ou seja, durante o dia eu estou carregando as baterias, o excedente eu jogo na rede, à noite eu puxo da rede, mas se faltar energia por algum motivo, eu tenho minhas baterias para manter minha casa ligada por um pouquinho de tempo. E para fazer isso, então, mais uma vez, eu fiz contato com o pessoal da usina, né? Só para deixar claro, esse produto eles não me mandaram, tá, cara? Eu tô falando deles aqui porque eu gostei realmente do produto, mas foi um produto que eu paguei para ter ele, tá? O que acontece com esse produto? Ele é o inverso do que você está acostumado a ver aí, que é fonte de carregamento. Ou seja, a fonte, ela recebe energia 220 alternada e converte em contínua para carregar as baterias. O que acontece nesse caso específico, ele é invertido. Eu tenho as minhas baterias, geram corrente contínua na entrada do inversor. O inversor pode converter até 2.500 watts reais ou 5.000 de pico, tá? Pelo que a gente testou aqui, ele suporta 5.000 em 600 milissegundos ou 0,6 segundos e ele manda 222 volts na saída, tá? Então esse 222 volts na saída eu posso, no caso, alimentar a minha casa.
tá? Aqui, nesse daqui em específico, nota que eu estou com as baterias ligadas em série, tá? Por quê? Porque eu elevo a tensão. Se você perceber aqui, ó, no meu multímetro, eu tenho 25,9 volts nas duas baterias. Elas estão ligadas em série, né? Então eu tenho o positivo, negativo da bateria, o negativo eu ligo no positivo da outra e eu tenho o negativo aqui. Então eu estou lendo com o multímetro aberto. Mas se eu ler só uma bateria, então nós temos 12,9 de uma bateria e nós temos então 12,9 da outra bateria, tá? E a soma delas está me dando, então, esses 25 volts. Então, por que é a vantagem? Porque, de acordo com a lei de Ohm, eu tenho uma tensão maior, é uma corrente menor. Então, eu posso ter cabeamentos menores e acabo tendo uma eficiência muito maior. É quase como acontece com as altas voltagens aí, né, no nosso sistema de som automotivo. E aí, claro, né, quando o meu inversor começar a consumir das baterias, elas vão descarregar. Para carregar essas baterias, eu estou usando então duas fontes pequenininhas mesmo da usina, porque como eu comentei para você, o meu sistema ele vai funcionar só como um no-break. Então, ou seja, ele só vai usar de vez em quando faltar energia e tal. Então, eu não preciso ter umas fontes tão grandes. Estou usando aqui fontes pequenas, tá? Então, ou seja, elas ficam mantendo minha bateria. Quando eu for precisar, então eu sugo delas. E aí o Raul, que está aí atrás da câmera, conversando com vocês, me perguntou o seguinte: tá, Renan, se as fontes precisam de energia alternada da tomada, 220 volts, para carregar as baterias, e o teu inversor pegou a energia da bateria e transformou em 220 volts, por que não ligar as fontes no inversor? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, ó, eu tenho um inversor, ele tem uma tomada aqui e ele tem uma outra saída que você quiser conectar na minha rede, tá? Liguei aqui então os fios, eu tenho um relógio que está medindo na saída, então nota, eu tenho ali os 220 volts na saída. Isso aqui é igual um multímetro, só que ele lê tensão e lê corrente, né? Eu tenho um medidor de corrente aqui e ele vai me dar a potência na saída, tá? Então eu liguei a tomada e aqui, ó, eu vou ligar as minhas duas fontes, certo? Então tá lá, acabei de ligar as duas fontes aqui e aí se você perceber, ó, o que acontece aqui agora? Eu tenho 224 volts e 1 ampere, tá? Saindo aqui dentro, tá? Por causa do fator de potência e tudo mais, ó, tem 124 watts na saída. Então, ou seja, as minhas fontes estão consumindo 124 watts para poder carregar as minhas baterias. E aí que vem o lance dessa energia infinita que eu falei no começo do vídeo. Minhas duas fontes estão carregando as baterias, só que as baterias estão alimentando o inversor que está carregando ela. E se você perceber nesse medidor de entrada, aqui eu também estou medindo tensão e corrente, eu tenho um shunt, né? Isso aqui é para medir, é um resistor de transferência para medir corrente. Então eu coloco ele no fio, então eu estou medindo a corrente, estou medindo a tensão e ele está me dando então aqui, ó, 168 watts. Então eu tenho 168 watts na entrada, ou seja, o meu inversor está puxando da bateria 168 watts, mas ele está colocando para fora 120. Então, ou seja, eu tenho a ineficiência, porque qualquer equipamento eletrônico que estiver trabalhando, é claro que trabalho, né, ele acaba perdendo um pouco da energia. Então, está entrando 160 watts no meu inversor, está saindo 120. Então, é óbvio que como eu estou consumindo mais energia do que eu estou entregando, uma hora esse ciclo descarrega, né? Porque, ou seja, o meu inversor vai puxar muita energia das baterias e a fonte não vai ter capacidade de alimentar. E é claro que você pode estar se perguntando agora, tá, Renan, mas e se botar uma fonte maior, de maior capacidade, ao invés de uma de 5 ampere como a gente está aqui, botar uma de 30 ampere, por exemplo? Ela vai puxar mais energia, né? Então a ineficiência do meu próprio inversor e das próprias fontes também vai fazer com que não exista essa ideia de energia infinita, que é na mecânica o pessoal conhece como moto contínua, né? Então, ou seja, essa energia infinita, gênio, eu não vou ter nunca, porque eu tenho ineficiência, tá? Eu vou perder energia em algum momento. Agora, ó, o seguinte, deixa eu aproveitar aqui que você está comigo até agora para dizer o seguinte. Gênio, isso aqui, eu uso equipamento de som automotivo, que é o assunto aqui, mas eu sei que esse vídeo eu falei mais de energia solar. Por quê? Porque eu tô curtindo essa área, eu tô gostando pra caramba, principalmente agora que eu botei lá em casa, e eu tô fazendo isso aqui para usar lá em casa. Se você tem interesse em aprender mais sobre elétrica, que é a minha paixão, que eu gosto bastante, e principalmente falando sobre esse sistema de energia solar e tal, comenta aqui embaixo, porque eu tô achando um tema bem interessante, porque é o seguinte: se você é um cara que já tem um som na tua casa, tem um paredão, tuas baterias estão carregadas, e porventura você não vai usar ele, cara, carregou tuas baterias, tá cheinho ali, mas tu não vai usar, tu pode usar essas baterias ligadas no inversor para alimentar a tua casa e economizar uma graninha aí também, entendeu? Com energia na tua casa. Então acho que é um assunto bem legal pra gente falar sobre aqui, então se tu tem interesse, comenta aqui embaixo. E a segunda coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, ó, Gênio, quer aprender mais sobre elétrica e alinhamento automotivo? Acompanha aqui o canal, não deixa de se inscrever se você não é inscrito, marca o sininho para poder receber as notificações toda vez que eu botar um vídeo novo e agora no mês de agosto a gente vai liberar a inscrição para o nosso curso de elétrica e alinhamento no som automotivo
Então, se você tem interesse, entra no link que está aqui embaixo, www.estudodoaudio.com.br/alinhamento, cadastre o teu melhor e-mail, que assim que a gente abrir inscrições, a gente vai mandar um desconto bem especial para a galera que está cadastrada nos e-mails. Então, ó, não perde essa oportunidade, mas se ainda assim não quiser fazer o curso, acompanha a gente aqui e diz se tu quer aprender um pouquinho mais sobre elétrica e falando desse mundo aí também, tanto da energia contínua quanto da energia alternada, certo? Obrigado por ter me acompanhado até agora, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, Eugênio!